conhecer. Hoje nos encontramos aqui na Câmara Municipal de São Caetano do Sul e hoje nós vamos entrevistar já um velho conhecido nosso, o vereador Fábio Palácio, do PR aqui de São Caetano do Sul, que vai nos falar a respeito dos acontecimentos da passagem de 2014 para 2015, o que foi 2014 e o que será 2015. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, meu querido. Obrigado, Denis. Primeiramente, desejar a todos os telespectadores um 2015 de muita paz, de muita saúde, de muito sucesso para todos vocês. Bom, vamos falar um pouquinho, traçar aqui uma breve retrospectiva do que foi o ano 2014. Nós tivemos aí recentemente as eleições, então vamos caminhar do passado até chegar nas eleições. A palavra é sua. Denis, o ano de 2014 foi um ano divisor de águas. Eu, ao longo de um ano e meio de mandato, fiz todo o trabalho necessário para apoiar o prefeito Paulo Pinheiro, aqui em São Caetano, na condução dos trabalhos da cidade. Levávamos sugestões, apresentávamos críticas, mostrávamos aquilo que estava funcionando, o que não estava, trazia ao prefeito as possibilidades de mudança na cidade que entendíamos correta, auxiliando o governo, as secretarias, na condução da cidade. Infelizmente, durante esse um ano e meio, 2013, a metade de 2014, a impressão que eu tinha é que a gente falava no vácuo. A gente falava e ninguém se preocupava em cuidar daquilo que apresentávamos como dificuldades na cidade. Se essa fosse uma visão somente minha, eu entendesse que a cidade não ia bem e o governo não me ouvia, mas a cidade entendia que a administração ia bem, podia ser até alguma coisa pessoal. Mas toda a população tem concordado que os destinos da cidade não caminham para uma posição, para um lugar de tranquilidade. Há uma reclamação muito grande na área da saúde, há uma reclamação muito grande na área da segurança, então faltam medicamentos nos postos, a educação, por 2 anos seguidos, faltaram uniformes nos prazos corretos, faltou material escolar. Desde a década de 60, em que as escolas, a maior parte das escolas foram construídas em São Caetano, não se ficava um ano sem construir ao menos uma sala de aula em São Caetano, porque a demanda está sempre aumentando. São 2 anos que o número de vagas na cidade não cresce e estamos iniciando agora o ano de 2015 já com o risco de termos crianças fora das escolas por falta de vagas. Então, os destinos da cidade não caminham para um lugar tranquilo. E isso foi suficiente para que eu entendesse, no meio de 2014, que havia necessidade de tomar uma posição diferente na minha conduta aqui na Câmara Municipal. E eu caminhei para a oposição, numa situação de que eu, na oposição, pudesse contribuir mais para a cidade do que estava contribuindo na situação. Quando eu, na oposição, tenho a liberdade de, na tribuna da Câmara, apontar os erros, incomodar, apresentar à Justiça, ao Ministério Público, aquilo que está realmente acontecendo na cidade e utilizar dos mecanismos jurídicos para que a Prefeitura possa tomar atitudes, eu entendo que eu ajudo mais a cidade atuando como oposição do que como vinha fazendo como situação até então. Perfeito. Bom, é notório que, na verdade, isso não é coisa que dá um elenco muito grande de insatisfações, né, de diversos setores da cidade, né, e agora, culminando com esse resultado dessa última eleição, quer dizer, governar com maioria, você tem um aspecto da governabilidade favorecido, né, então um favorecimento. Agora, o que pode se esperar agora quando se tem a minoria no Legislativo, quer dizer, o governo está perdendo a governabilidade e, ao mesmo tempo, gostaria de ter o seu comentário a respeito de que o próprio governo está agora se reformulando, né, anunciando uma reformulação no secretariado. O que você me diz a respeito dessas duas questões? Olha, Denis, a realidade da Câmara nós só conheceremos realmente no início de fevereiro, quando retomam as sessões do Legislativo. Nós, no final de 2014, tivemos a eleição da presidência da Câmara
em que o candidato governista, que era o vereador Chico Bento, vereador que é vereador comigo já há 3 mandatos, desde o ano de 2001, uma excelente pessoa, mas era o candidato oficial do governo, do Palácio da Cerâmica, era o candidato do prefeito Paulo Pinheiro. E pela insatisfação que há na condução dos trabalhos com o Legislativo, nós entendemos que o Poder Legislativo tem sido não tratado com o devido respeito pelo Executivo. Então, exemplo disso, nos manda um projeto de lei para a Câmara para autorizar a confecção de um convênio com alguma Secretaria de Estado e pedem autorização legislativa. Querem a aprovação deste projeto sem o encaminhamento do próprio convênio. Então, nós não conhecemos o convênio que estamos autorizando a Prefeitura a fechar. Então, há uma falta de respeito com o Legislativo. E essa falta de respeito culminou com a insatisfação da maioria dos vereadores, aí sim, de 11 vereadores nessa Casa de Leis, e que resolveram dar um grito de independência e eleger o seu próprio presidente, diferentemente do candidato indicado pelo governo. Então, o candidato era o Chico Bento, 11 vereadores se reuniram e com o desejo de votar contrariamente ao governo e elegeram o vereador Paulo Botura para comandar o Legislativo nos próximos 2 anos. Assumiu nesta primeira semana de janeiro e passa a cuidar da interlocução do Legislativo com o Executivo. Escolhemos o Paulo por ter já sido presidente por 2 legislaturas, então tem experiência para conduzir a Câmara num momento delicado que passa a cidade, e entendemos que dessa forma temos agora um respeito maior com o Legislativo, com o Executivo. Isso não significa necessariamente que tenhamos, a partir de fevereiro, 11 vereadores na oposição. Era um voto pontual. Eu, quando fui para a oposição, só tinha o Parra como um vereador independente. Hoje somos 5 vereadores que não somos situacionistas na Câmara, e acredito que esse número tende a aumentar para início de fevereiro. Mas não sabemos ainda se a oposição terá maioria, se o governo terá maioria. Isso é um processo que ainda tende a desenrolar durante o mês de janeiro. Bom, de qualquer forma, quer dizer, para o município, isso torna-se um momento histórico, porque desde que eu conheço aqui, sempre o Legislativo teve uma maioria absoluta ligada ao Executivo, né? Isso acho que desde a época de Draido e Campanella nunca houve um Legislativo com essa independência que está agora se pré-anunciando aí, né? Mesmo a própria eleição deles. A eleição da presidência, o vereador Flávio Riston, aqui na Câmara, é o mais antigo de todos, e ele, ao longo das 7 legislaturas que ele acompanha, nenhuma vez vivenciou uma derrubada do candidato governista da forma como ocorreu. Sempre o candidato governista leva a presidência. São já 5 vereadores de oposição, podemos chegar a 7, a 9, quiçá a 11 vereadores, mas esse número é representativo. Em nenhum momento a cidade teve uma bancada de oposição tão grande. E essa bancada de oposição reflete a situação que a cidade passa hoje. Então, de insatisfação com os caminhos do governo. Você me perguntou sobre essas mudanças que a Prefeitura tem feito, estão para serem realizadas agora durante o mês de janeiro. Eu acredito que há necessidade de mudanças, porém já antevejo um novo erro do governo, porque há necessidade de pessoas técnicas, capacitadas para administrar a cidade. E eu vejo que ainda na data de hoje, que gravamos o programa, ainda não estão anunciados oficialmente os nomes, mas eu vejo que os nomes que estão sendo cogitados são figuras políticas, ligadas a um vereador tal, ou a um político tal, ou a um partido, ou um grupo tal, e mantém-se o comando político das secretarias. Quando, na verdade, hoje, São Caetano precisava de pessoas com técnica, com experiência na gestão daquelas pastas,
com histórico e bagagem para trazer de experiências bem-sucedidas de outras cidades ou de outros momentos, para que a cidade pudesse realmente entrar nos eixos. E infelizmente está se fazendo novamente trocas políticas com a secretaria, não vejo um sucesso desenhado para a cidade. Efetivamente uma mudança, né? Assim, uma outra acomodação. Você vê a própria Secretaria de Esportes que se cogita uma nova mudança. Deve ser o 5º ou o 6º secretário de esportes em 2 anos. E mantém-se a mesma prática de se dar a grupos políticos. Então, você não consegue enxergar um futuro próspero. Bom, com relação agora, vamos aproveitar e vamos falar agora a respeito do seu trabalho, da sua perspectiva para 2015, né? Mas antes, eu vou pedir a licença para você, nós vamos para um intervalo. Em seguida, nós voltamos para falar do seu futuro, do seu trabalho em 2015. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida.